Olá, minha querida turma do treinamento Evolve Academia. Sejam todos muito bem-vindos a essa nossa primeira aula. Aqui que é o ponto de partida da nossa jornada de treinamento Evolve Academia. Um treinamento que tem por objetivo ensinar para você o desenvolvimento de aplicativos desde o zero até a aplicação final. Então, esta é a nossa primeira aula, aqui onde daremos o pontapé de partida da nossa jornada, né? Conforme já partilhamos convosco nos grupos e em outros meios de comunicação. Este curso está composto por 5 módulos, ok? Onde vamos abordar diversos assuntos, desde introdução à programação, desenho de aplicativos, base de dados, conexão com o servidor, envio e recepção de informações entre o cliente e o servidor, e também descarregar imagens da internet, enviar imagens para a internet e muitas outras informações que vamos partilhar para vocês. Então eu peço que acompanhe as aulas, pratique as aulas, dedica-se, porque só assim conseguirás ter melhores resultados terás bom proveito desse curso, de muito conteúdo que estaremos disponibilizando para você. Bom, esta é a primeira aula que faz parte do módulo Introdução à Programação, ok? Então, este módulo, nós preparamos esse módulo para todos que não tinham acesso à introdução à programação, nem todos que, se calhar você ainda não tiveste acesso à introdução à programação, não entendes bem os conceitos básicos sobre a programação, então este módulo é preparado exclusivamente para ti, para poder te ajudar a entender um pouquinho os conceitos básicos que estão ligados à programação. E também para, se calhar tu já tens o domínio de programação, né? Já dominas uma linguagem de programação, um JavaScript, um PHP ou uma outra linguagem. Então, este módulo também vai ajudar-te a entender ou a relembrar os conceitos básicos relacionados à programação e também entender como é que funciona ou como é que se programa na linguagem Dart, que é a linguagem que vamos utilizar aqui no nosso curso, ok? Nesse curso utilizaremos a linguagem Dart. Bom, e para a aula de hoje, a aula 1, o nosso objetivo será entender o que é a programação e como programar. Então, vamos tratar vários assuntos relacionados a isso, relacionados à programação. O que é a programação e como é que se programa? Qual é a ideia geral em torno do conceito da programação? Bom, vamos aqui começar a definir exatamente já o que é a programação, ok? Aqui vamos buscar a ideia geral do que é a programação. Bom, em termos simples, assim em poucas palavras, podemos dizer que programação é o processo de desenho. Programação é o processo de desenho, construção, testes e monitorização de aplicativos móveis ou de programas de computadores, ok? É o processo de desenho, construção, testes e monitorização de programas de computadores. E existem vários modelos de desenvolvimento de aplicativos, mas nós não vamos abordar isso já, mas é importante que entendamos esse conceito inicial de programação. Quando alguém diz, olha, vou programar, olha, vou fazer um programa, o que é que está a se referir? Está a se referir ao processo de desenhar a aplicação, ou seja, criar o conceito, a ideia geral da programação, a construção da aplicação, que tem a ver com a codificação da aplicação, a criação das bases de dados, os testes para verificação de erros e a monitorização da aplicação, ou seja, depois de desenvolver a aplicação, é necessário continuar a monitorar a aplicação para saber se realmente ela cumpre com o objetivo a que foi desenvolvida. Bom, mas programação, né, eu disse aqui que é criar programas de computadores.
E aqui é preciso, vou abrir aqui um parênteses para explicar um pouquinho o conceito de computador, que é um conceito que já está muito evoluído, né? Vamos entender por computador todo equipamento eletrônico capaz de processar informação. Isso é um computador, todo equipamento eletrônico capaz de processar informação. Então, nisso nós podemos incluir os nossos computadores pessoais, né? Os PC, os MacBooks. Podemos incluir os relógios inteligentes, também são computadores. Existem calculadoras científicas que agora são muito evoluídas e também entram na linhagem de computadores. Um telefone, também é um equipamento capaz de processar informação, também pode ser entendido por um computador. Então, basicamente, todos esses equipamentos eletrônicos são compostos por duas partes principais. A primeira parte é a parte do hardware. Todo equipamento eletrônico, todo capaz de processar informação, ou seja, todo computador, é composto primeiro por um hardware, ok? E exemplos de hardware, nós temos as CPUs, que são as unidades de processamento. Uma CPU é um hardware, uma memória RAM também é um hardware, um disco duro também é um hardware, o alto-falante do computador também é um hardware, alto-falante, ok, também é um hardware, o que é errado aí? Falta o tracinho, certo, tá bom. O alto-falante é um hardware, o mouse, a tela e por ali fora. Temos muitos exemplos de hardware. Bom, mas professor Caseiro, por que o professor Caseiro está a falar de hardware num curso de programação? Bom, é importante entendermos essa ideia de hardware, de que todo computador, ou seja, todo equipamento capaz de processar informação é composto por hardware e software. Por quê? Porque precisamos aqui entender um princípio básico. Todo hardware do nosso computador só entende 0 e 1, ok? A linguagem que os nossos dispositivos físicos, que o hardware, que a parte física dos nossos computadores entendem, é só 0 e 1. E é a partir daqui que surge o conceito de programação. A necessidade de existir programa surge em função disso, de que o hardware do nosso computador só entende a linguagem binária, que é a linguagem de máquina. A linguagem ou é 0 ou é 1. E o que esse 0 e 1 significa, professor? Bom, 0, os equipamentos eletrônicos eles funcionam com impulsos eletrônicos, com pulsos eletrônicos. 0 é quando recebe um sinal, é quando não recebe sinal, é 0, e quando tem sinal é 1. Então a comunicação é feita basicamente nisso: 0, 1, 0, 1, 0, 1. Por exemplo, o alto-falante do teu computador ou o alto-falante do teu telefone para reproduzir uma música, ou seja, para tocar o som de uma música, o processador do telefone ou do computador tem que enviar para o alto-falante um conjunto de bits, um conjunto de zeros e uns, que o alto-falante vai entender esses zeros e uns como áudio e faz o som a sair pelos alto-falantes. Então ele recebe, por exemplo, 100100001, uma informação mais ou menos assim, algo assim. Ok? 0101. Os nossos hardwares, todos esses hardwares que eu citei aqui, a única coisa que eles entendem, a única linguagem que ele entende é 101010. É só mesmo, ou 1 ou é 0, ou é 1 ou é 0. Ou tem sinal ou não tem sinal. E com base nesses bits, chamamos isso de bits, né, que é a linguagem binária, com base nesses zeros e uns, é que ele processa e transforma em informação. Agora imaginem vocês o trabalho que teríamos, a quantidade de informação que devíamos ter para saber dizer num computador: olha, toca um som, mas utilizando 01001001. Seria um trabalho muito árduo, seria um trabalho muito difícil. Então, por conta disso é que surgiram os programas de computadores. O que são, o que vem a ser então programas de computadores? Programas de computadores são programas que são escritos numa linguagem intermediária, ou seja, uma linguagem que permite, que nos facilita escrever, né, sintaxe,
que numa linguagem semelhante à nossa linguagem que falamos, nesse caso pode ser uma linguagem semelhante ao português, ou uma linguagem semelhante ao inglês, e depois de escrever o programa nessa linguagem que para nós humanos conseguimos entender, que aqui são chamadas também de linguagens de alto nível, ok? Que são as tais ditas linguagens de programação, que são as linguagens de programação ou linguagem de alto nível. Após escrever um programa, um conjunto de instruções nessa linguagem de alto nível, então essas linguagens, esse programa escrito nessa linguagem é convertido em zeros e uns que os hardwares conseguem entender, processar e mostrar informações, ok? Então é basicamente isso. Por exemplo, uma calculadora. Eu preciso, a partir da tela, digitar os valores que eu quero calcular e ao dar um clique, por exemplo, no número 1, a tela pega essa informação que eu cliquei no número 1, converte em bits 0010001 e envia ao processador e o processador sabe, olha, esse conjunto de zeros e uns é para guardar o valor 1 no computador e depois mostrar na tela. E aí envia para a tela um conjunto de zeros e uns e a tela já sabe, ok, esses zeros e uns é para mostrar na tela o número 1. Então é basicamente assim que funciona a comunicação entre hardware e o software. O software nada mais é a maneira de traduzir aquilo que foi escrito nas linguagens de programação em linguagem de máquina, em linguagem que os componentes do nosso computador conseguem entender e processar, ok? Então é esse o sentido, das linguagens de programação. Por isso é que existem as linguagens de programação ou as ditas de linguagem de alto nível, ok? As linguagens de programação permitem escrever comandos ou instruções numa linguagem de alto nível que após serem compiladas geram os códigos em linguagem de baixo nível que o hardware do computador consegue entender, processar e dar um resultado, ok? Bom, e aqui podemos adicionar o conceito de compilar ou compilação. O que é compilar? Podemos chamar de compilar ou depurar. Compilar, depurar ou executar, ok? O processo de compilação, depuração e execução de uma aplicação tem a ver com a transformação da aplicação da linguagem de programação, que é a linguagem de alto nível, para uma linguagem de baixo nível. Então isso é que chamamos de compilar. Compilar um código-fonte o que é? É pegar o código escrito numa linguagem de alto nível, transformar numa linguagem de baixo nível que a máquina consiga entender. Então, é basicamente esse o conceito da programação. O que é programação? Programação é a arte de desenhar, construir, testar e monitorar aplicações. Mas como é que se constroem as aplicações? As aplicações constroem-se utilizando linguagens de programação de alto nível, que são linguagens que, após serem compiladas, são transformadas em linguagens de baixo nível, que o hardware dos nossos dispositivos, quer seja telefone ou computador, entendem, processam e dão algum resultado. Então, isto é que é a programação, isto é que é a arte de programar, isso é que é a programação. Bom, e como programar? Bom, para programar nós precisamos escrever algoritmos, ok? Para programar nós precisamos escrever algoritmos. A programação é feita através de um conjunto de algoritmos. E aqui precisamos também entrar nesse conceito de algoritmo. Precisamos entrar nesse conceito de algoritmos e entender o que é um algoritmo. Bom, algoritmo nada mais é do que um conjunto de instruções ou um conjunto de passos finitos que servem para resolver determinado problema, ok? Algoritmo é um conjunto de passos finitos que serve para resolver um determinado objetivo.
E um algoritmo tem algumas principais características. Eu preparei aqui 5 características principais de um algoritmo. A primeira característica é a finitude. É a finitude. Todo algoritmo precisa ter um princípio e um fim. Por exemplo, no exemplo que eu dei da calculadora, desde o momento em que eu clico na tecla 1 até a letra 1 aparecer no ecrã do meu telefone, então aí é executado um algoritmo, é executado um conjunto de passos que tem por objetivo guardar o número 1 na memória do dispositivo e mostrar na tela e esperar o próximo resultado. Então, esta é uma das características. O algoritmo precisa ter um início e ter um fim. Precisa determinar, olha, o algoritmo começa quando o utilizador faz a coisa tal, 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 acontece isso, seguem esses passos e depois termina no passo seguinte. Então, esta é a primeira característica do algoritmo, que o algoritmo precisa ser finito. Bom, a segunda característica é que todo algoritmo tem entradas. O algoritmo pode ter entradas. O que são entradas? Entradas são todas as informações externas que o algoritmo precisa para processar e devolver alguma informação. Por exemplo, uma calculadora. No algoritmo de uma calculadora, esse algoritmo tem como entradas os números que o utilizador vai digitar e as operações que o utilizador também vai digitar. Por exemplo, quando eu quero somar 1 mais 3, o resultado é 4. Então, este 1 e 3 e o mais são as entradas, que são as informações que eu, como utilizador, coloco na calculadora, para a calculadora processar e me devolver o resultado 4. E aí caímos na terceira característica do algoritmo, que são as saídas. Todo algoritmo necessita ter uma saída, necessita devolver alguma informação, necessita ter um resultado, algum resultado. Então, esta é a terceira característica do algoritmo. A entrada que é ao digitar 1 mais 1 igual, ao clicar no igual, o algoritmo processa e me devolve a informação de 2. Temos a finitude, as entradas, as saídas. Quarta característica que é importante realçar aqui sobre o algoritmo. Os passos do algoritmo precisam estar bem definidos. Os passos, cada um dos passos do algoritmo precisam estar bem definidos. Okay? Como eu disse anteriormente, o algoritmo é uma sequência de passos para resolver determinado objetivo. Então, os passos precisam estar bem definidos e não devem ser ambíguos. Okay? Os passos devem ser bem claros para que o algoritmo consiga, ou seja, para que o computador ou a pessoa que estiver a executar o algoritmo consiga seguir os passos e conseguir ter os mesmos resultados, ok? Porque vamos aqui aprender uma coisa. O computador é burro, o computador não sabe nada. E desculpem-me ter usado esse termo, mas é mesmo para facilitar a percepção. O computador não... É por isso que existe o ditado de que a máquina não erra. Quem erra é o homem, ok? A máquina não erra, quem erra é o nome. Então um programa nunca erra. Quem erra é o programador do programa. Então é por isso que os passos do algoritmo precisam estar bem definidos. Ao construirmos uma aplicação, precisamos definir bem cada um dos passos do algoritmo. E todo algoritmo precisa ser eficaz. Precisamos garantir eficácia nos algoritmos. E essa eficácia está relacionada ao consumo dos recursos do computador ou do dispositivo. Podemos falar recursos de memória, recursos do processador e também o tempo para a execução das operações. Então, todo algoritmo precisa ser eficaz. Nós precisamos arranjar a forma mais simples e mais eficaz de resolver um determinado problema utilizando um algoritmo. Ok? Então, esta é a ideia geral de algoritmo. Este é o conceito geral de algoritmo. Quando falamos de algoritmo, falamos disso. De escrever um conjunto de instruções para resolver determinado objetivo. Ok? E esse algoritmo é finito, quer dizer que tem que ter um início e um fim. Esse algoritmo recebe dados de entrada, ele precisa de ter valores de entrada
que depois processa e gera saídas, ok? Algoritmo precisa ter passos bem definidos, que no tal processamento. Os passos precisam ter bem definidos, devem ser bem claros, e o algoritmo deve ser eficaz, resolver o problema da maneira mais eficaz, mais econômica e usando bem os recursos do dispositivo à sua disposição. E vamos deixar aqui como exemplo de algoritmo, podemos dar aqui o exemplo do algoritmo de troca de lâmpada. Ok? Bom, eu podia até perguntar-te, e nós, os seres humanos, somos programadores por natureza, porque desde o momento em que acordamos, rodamos um algoritmo na nossa mente. Por exemplo, imagina que tu tens de ir para a escola na segunda-feira, é domingo, tens de ir para a escola. Ao dormir, tu já montas um algoritmo que, olha, amanhã tenho que acordar às 8 horas, ao acordar tenho que me parar, tenho que fazer isso, tenho que tomar um café, tenho que preparar a pasta, tenho que apanhar o táxi, chegar na escola. Então, estamos a montar um algoritmo, um conjunto de passos para resolver o problema que é chegar na escola e ir assistir aulas. Então, vamos aqui usar o mesmo conceito e tentar criar o algoritmo para a troca de lâmpada. Imagina que estamos em casa, né, e precisamos criar um algoritmo, ou seja, estamos de viagem e vamos deixar em casa simplesmente pessoas que não tenham domínio da troca de lâmpada. Então precisamos de criar uma receita, um conjunto de instruções que qualquer pessoa ao pegar essas instruções consiga trocar uma lâmpada que esteja queimada ou que esteja avariada. Então vamos aqui mostrar este conceito de algoritmo, ou seja, vamos criar aqui esse algoritmo. Qual seria o primeiro passo para criar um algoritmo que troca uma lâmpada? Ou seja, se quiséssemos trocar uma lâmpada variada, qual seria o primeiro passo a ser executado? Bom, deixa eu abrir aqui um outro parênteses. Um problema pode ser resolvido de diversas maneiras. Existem diversas maneiras para resolver um mesmo problema. Ou seja, existem diversos algoritmos que resolvem o mesmo problema. Então não te espantes um pouquinho se o algoritmo que construirmos for um pouquinho diferente do teu algoritmo. O que temos que fazer é avaliar se o algoritmo resolve o problema e se resolve o problema de forma eficaz. Ok? E nisso é que vemos que alguns algoritmos são mais eficazes que os outros algoritmos. Então, primeiro passo para a troca de uma lâmpada. Primeiro passo seria preparar a lâmpada. Preparar a nova lâmpada. Ok? Este é o primeiro passo, porque, claro, se eu vou trocar uma lâmpada variada, primeiro tenho que ter em mão uma nova lâmpada para o substituir. Segundo passo, preparar uma escada. Ok? E aqui pode ser uma escada, ou se não tiver escada, pode ser uma cadeira, ou qualquer um objeto para subir. Ok? Para subir até a lâmpada. Então, primeiro passo, preparar a nova lâmpada. Segundo passo, preparar a escada. Terceiro passo, posicionar a escada junto à lâmpada avariada, ou a lâmpada queimada, ou a lâmpada a ser trocada. Ok? Eu tenho que posicionar a escada, junto à lâmpada que eu quero trocar. Então, pego a escada e posiciono junto à lâmpada que eu quero trocar. Quarto passo, subir a escada. Tenho de subir a escada para chegar até a lâmpada. Então, vou subir a escada. Quinto passo, preciso desroscar e tirar a lâmpada queimada ou a ser trocada. Então, tirar a lâmpada queimada. Quinto passo, colocar a nova lâmpada. Sétimo passo, já coloquei a nova lâmpada, então sétimo passo, descer da escada. Oitavo passo, eu posso ligar o interruptor e verificar se a lâmpada acendeu. Verificar se a lâmpada acende. Nono passo,
Se lâmpada não acende, comprar nova lâmpada. Comprar nova lâmpada, sim. Se lâmpada não acende, comprar nova lâmpada. Bom, e assim de forma resumida, de forma bem simples, está construído o algoritmo para a troca de lâmpada. Se pegarmos esse algoritmo e entregar para qualquer pessoa, ele tem que ser capaz de resolver esse algoritmo. Então, queremos trocar uma lâmpada. Qual é o primeiro passo? Preparar a lâmpada nova. Né? Tem que ter uma lâmpada. Segundo passo, preparar a escada. Terceiro passo, posicionar a escada junto à lâmpada a ser trocada. Quarto passo, preciso subir a escada. Quinto passo, tirar a lâmpada queimada. Sexto passo, colocar a nova lâmpada. Sétimo passo, devo descer da escada. Oitavo passo, ligar o interruptor e verificar se a lâmpada acende. Nono passo, se a lâmpada não acende, então devo comprar uma nova lâmpada. E assim termina este algoritmo. Ok? Então, este é o conceito básico de algoritmo. É assim que construímos algoritmos. São sequências de passos lógicos que servem para resolver determinado problema. É muito importante que o programador domine algoritmos. É muito importante que o programador saiba resolver algoritmos. Porque com essa capacidade de resolução de algoritmos é que vai nos ajudar a resolver os problemas, ou seja, vai nos ajudar a ter o raciocínio lógico para construir as aplicações. Por isso é muito importante que vocês dominem algoritmos, que vão à internet, procurem exercícios de algoritmos e tentem resolver algoritmos para que tenham essa habilidade de ter um raciocínio lógico, uma sequência lógica de resolver os problemas, ok? E como tarefa relacionada a algoritmos, relacionada ao conceito de programação, eu vou pedir que vocês criem um algoritmo. Criem um algoritmo para a troca de um pneu furado. De um pneu furado no carro. Ok? Eu quero que você crie um algoritmo que com esse algoritmo qualquer pessoa seja capaz de trocar o pneu furado de um carro. Então vão ter que explicar passo a passo, cada um dos passos que qualquer pessoa pode seguir. Olha, e até pode ser pessoa que não domine de troca de carro, não sabe o que é conduzir, não sabe nada. Então vocês têm que explicar passo a passo como é que essa pessoa deve trocar um pneu furado de um carro. A troca de um pneu furado de um carro. Ok? Então, esta é a primeira aula, pessoal, em resumo. Nesta aula nós abrimos a secção da introdução à programação e abordamos os assuntos relacionados ao que é a programação e como programar. Onde vimos que a programação nada mais é do que o processo de desenho, construção, testes e monitorização de aplicações. Falamos também um pouquinho da composição dos dispositivos eletrônicos, né, que são compostos por hardware e software, onde o hardware é a parte física, né, composta pelos equipamentos eletrônicos físicos dos nossos dispositivos, como processadores, teclados, a tela, e que estes dispositivos, a linguagem que eles utilizam é a linguagem de baixo nível, que são os bits zeros e uns. E a única forma deles se entenderem é mesmo só através de zeros e uns. Por isso é que existem os programas de computadores, que são os intermediários entre os humanos e os dispositivos. E esses programas nada mais fazem do que converter um algoritmo escrito numa linguagem de programação em linguagem de baixo nível que as máquinas entendem. Então fazem esse intermédio através de uma linguagem de programação. E programar nada mais é do que o processo de construir esses programas que convertem da linguagem que nós humanos entendemos em linguagem de máquina. E esse processo é feito através da utilização de algoritmos. Algoritmos que são sequências de passos lógicos e finitos para resolver determinado objetivo, ok? Ou determinado problema. Então, como tarefa, crie um algoritmo para a troca de um pneu furado de um carro.
e envie essa tarefa no grupo do Facebook. Vamos corrigir e vamos trocar ideia. Quem tiver dúvida, mande a dúvida e vamos aqui esclarecer e aprofundar esse conceito relacionado a o que é a programação, como programar e algoritmos. Espero que tenhas gostado desta primeira aula. Daqui a pouco, em breve, vamos disponibilizar a segunda aula. E na segunda aula nós vamos falar das variáveis. Vamos falar das variáveis, entrando já um pouquinho naquilo que é a linguagem de programação Dart, que é a linguagem que vamos utilizar nesse treinamento Evolue Academia. Vamos falar do que é uma variável, os conceitos relacionados à variável, declaração de variável e por ali fora. Então, faça a tarefa, envie a sua dúvida e fique ligado para a próxima aula que sai daqui a pouco. Então, por hoje é tudo. Um abraço do vosso amigo, professor José Caseiro. Qualquer coisa, já sabem, não hesitem em contactar-me. Foi.